Guerra racial. Memórias de uma infância há muito esquecida. Volume 1, o começo e o fim. Arco passado que assombra. Cap 3. Memórias de uma infância há muito esquecida. O terceiro olho, diferente dos outros, abre para os lados e é um pouco maior do que os outros dois, e por não ter pálpebras mais parece que um olho está saindo de um corte na testa. A parte normalmente branco dos olhos é tão preta como azeviche, enquanto a íris é vermelho sangue. Esse é o olho do mundo? Pensei que seria algo com uma aparência mais divina. Isso parece mais com um monstro tentando sair do meio da testa de uma frágil garota. Quase que para confirmar ainda mais o que pensei, começa a criar um sombreado preto a partir do terceiro olho, mas não se estende muito. Logo após saltam algumas veias negras ligadas a esse olho, e ele começa a brilhar ainda em seu tom vermelho, e se mover sutilmente como se estivesse tentando ler alguma coisa no ar. Nesse momento sinto cada célula do meu corpo se estremecer. Primeiramente penso que é por causa da mudança repentina e grotesca que acontece bem diante de meus olhos. Mas logo depois me dou conta do que ela está tentando ler meu status e que meu corpo está resistindo. Eu fecho meus olhos, respiro fundo sentindo meu corpo que estava entrando em um estado de caos. Eu o acalmo aos poucos e sinto o poder dela entrando e depois sumir subitamente. Nesse momento solto o ar que estava segurando, inconscientemente, e abro os olhos vagarosamente. HFF, HFF, HFF. Respiro pesado por alguns segundos e seco o suor da testa. Tenho que treinar mais, mas quanto tempo eu durei? 3 ou 4 segundos. Já venho treinando há meses para manter o equilíbrio, o dia inteiro sem ativar meu título. Consegui manter isso até mesmo durante uma perseguição de demônios extremistas, mas agora, só um pouco e... Eu engulo a saliva da boca ao mesmo tempo que guardo esses pensamentos para mais tarde, e a olho com olho semicerrado. Ok, você não gostou muito disso. Ela fala isso enquanto sinaliza com uma das mãos para os guardas se acalmarem. Eles pareciam estar prontos para me executar a qualquer momento. Mas nenhum outro participante pareceu se incomodar com isso. Ela fala isso enquanto me induzia a olhar para a arquibancada do Coliseu onde estavam os que já tinham passado por ela. Afinal, como mais eu poderia fazer o primeiro teste? Eu realmente esperava que o primeiro teste era junto com o registro, até porque não faria sentido ter Onis da primeira casa atendendo em todas as filas de registro, mas mesmo assim. Por que você fez isso tão repentinamente? Foi Mahal. Ela fala isso enquanto faz uma piscadela e um sorriso meio travesso com a língua para fora. Acho que isso era para ser fofo? Mas para mim que sobrepus essa imagem ao do terceiro olho me olhando que ainda está bem vivido em minha mente, mais pareceu o sorriso de um demônio que acaba de encontrar sua presa. Tem muita gente atrás de você ainda. Ela me enxota dali dizendo isso e fazendo um movimento desdenhoso com a mão, como quem dizia, está esperado o que? Some da minha frente. Decido apenas ignorar o ocorrido. Sinceramente é o melhor a se fazer quando se lida com esse tipo de personalidade, mas ainda precisava de algo. Então, como me sai? Você sabe os requisitos para passar na primeira prova? Claro, tenho que ter pelo menos colocado um pontapé inicial em um dos caminhos. E você não sabe se alcançou isso? Sei. Então por que está fazendo todos perderem o seu tempo aqui? Sai dali suspirando em direção à arquibancada. Essa mulher tem algum distúrbio de múltipla personalidade? Nunca vi alguém trocar de humor tantas vezes em um espaço de tempo tão curto. Ou é isso, ou ela é uma ótima atriz que está treinando para o papel de sua vida. Fico mais emburrado ainda sentando-me na arquibancada e percebendo que no final não consegui o que queria. Poxa, era óbvio que eu iria passar. Dificilmente alguém iria vir se não tivesse nem o mínimo para passar no primeiro teste. Queria era saber minha pontuação precisamente. Bom, acho que não faria muita diferença também. Vou ter que dar o meu melhor em todos os testes de qualquer forma. Olho para frente e vejo que as filas ainda estão longe de acabar. Na verdade, vejo que elas continuam aumentando.
parece que isso ainda vai longe. Percebo um movimento no final da arquibancadas, algumas pessoas estão armando algumas barcas por ali. Pelo jeito não sou o único que penso assim, mas sou o único que não vim preparado. Bom, não preciso dessas coisas de qualquer forma, o mundo sempre foi a minha casa. Bato minhas mãos para afastar pensamentos desnecessários. Hora de produzir alguma coisa. Não tinha muita gente em minha volta, não. Talvez o mais preciso a se dizer é que tinha muita gente, só que as arquibancadas tinha tanto espaço que tínhamos espaço suficiente um do outro que poderíamos deitar confortavelmente e ainda sobraria espaço. Mas as arquibancadas eram feitas de pedras, então não tinham muitos dispostos a fazer isto. Por isso pude tomar uma posição mais confortável. Fiquei em posição de meditação e me pus a pensar sobre o ocorrido mais cedo. Quando aquele olho pôs a vasculhar o meu interior, quase perdi totalmente o controle em questão de segundos, se não fosse por eu perceber e ajudar a energia a encontrar o que queria e sair logo do meu corpo. Anos atrás. Vamos lá. Estou em posição de meditação, mas parecia que eu estava correndo uma maratona pelo estado das minhas roupas encharcados de suor e da minha respiração pesada. Só mais um pouco. Eu sou uma criança mestiça, ou seja, nasci de duas raças diferentes. Até aí tudo bem, mas o grande problema surge quando você nasce de duas espécies incompatíveis. Na verdade, já é um verdadeiro milagre sobreviver até minha idade. Talvez eu devesse agradecer minha sorte por isso? Normalmente nestes casos o corpo entra em autodestruição, já que a metade do seu corpo está sempre tentando destruir a outra metade dele, mas eu consegui sobreviver. Principalmente por causa da minha habilidade racial equilíbrio perfeito que mantém em equilíbrio o meu corpo, e por causa dos títulos que recebi desde o meu nascimento. O asterisco 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 equilibrado, e o asterisco 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 que tudo pode equilibra, os dois têm efeitos parecidos, e são muito similares em muitos aspectos. Talvez eu devesse agradecer ao universo? Normalmente é muito difícil conseguir títulos, até mesmo os de mais baixo escalão como subraciais, mas o mundo identificou minha mesclagem como uma nova raça. Eu sinceramente não sei o porquê disso, mas graças a isso é significativamente mais fácil consegui-los, e parece que apenas o fato de nascer foi o suficiente para adquirir esses dois. Sem isso eu teria morrido assim que saísse do útero de minha mãe, e nossas habilidades raciais parassem de se sobrepor e me manter estável. Acho que apenas deveria agradecer todas as conjecturas que me possibilitaram a cada dia viver mais um dia. Graças também ter vindo de uma raça demoníaca onde tem grande capacidade e resistência desde o nascimento, poderia equipar 2 títulos desde o nascimento, então graças isso mesmo tendo apenas títulos raciais, ainda por cima de uma raça com uma população tão baixa eu pude me manter estável graças à subposição de 2 títulos, e mais a minha habilidade racial. Apesar de dizer isso me custava muito esforço, e acabei virando uma criança muito fraca e anêmica, raramente tinha forças para me mover. Depois de ganhar consciência sobre eu mesmo consegui estabilizar o meu corpo por completo, perdendo todas as características demoníacas e da raça do meu pai no processo, mas em troca podia viver normalmente. Neste momento, apesar de todo o meu esforço, um chifre começa a brotar na minha cabeça, e em várias outras partes do meu corpo começa rapidamente a aparecer características dos demônios do equilíbrio, e umas que eu não sei definir do que ainda. Rapidamente equipo de volta meu título, e volto ao normal mais rápido ainda. Af. Me jogo para trás de braços abertos, me deitando na grama e soltando o ar, pegando a brisa refrescante desta floresta e soltando um leve sorriso. 1 minuto. Finalmente consegui. Fiquei 1 minuto inteiro controlando as energias opostas dentro de mim, sem nenhum título para me auxiliar. Eu nunca tentaria algo absurdo assim antes, mas recentemente eu recebi um novo título, e dessa vez é um título mundial. Aquele que tudo equilibra. Segundo a descrição. Aquele que tudo equilibra. Segundo a descrição do título, ele tem a mesma função dos outros 2 que eu usava antes, só que é muito mais forte. Recebi ele após acordar. Foi a quebra de um recorde meu. Passei 24 horas sem perder o equilíbrio entre as energias nenhuma vez.
Agora não importa o estado em que estou, esse título pode dar conta sozinho. Então eu pensei, e se eu conseguisse manter sem nenhum título, eu finalmente seria tão forte quanto uma criança da minha idade, e a mamãe não poderia mais me negar de brincar com elas, e se não der certo é só equipar o título de volta, mesmo se eu ficar inconsciente ele pode dar conta de tudo sozinho mesmo. Apesar disso, eu acho que quase morri algumas vezes. Então levanto minhas pernas e abicho rapidamente inspecionando a parte superior para cima, sentando-me novamente, inspeciono meu corpo para ver o estado dele. Parece estar tudo em ordem. Apalpo em alguns lugares. Oh, parece que dessa vez nem ficou dolorido, só um pouco incômodo. Sorrindo otimistamente. Futuros amigos, esperem por mim, estou quase lá. Faço um sinal de paz e amor enquanto sorrio alegremente. Meu próximo objetivo são 2 minutos. Caio para trás novamente, mas dessa vez me apoiando em minhas mãos e olho para o céu respirando a brisa fresca dali. Ah, do sol. Me levanto e saio correndo o mais rápido dali. Mamãe vai me matar. Minha mãe é do tipo super protetora, ela nunca me deixa sair com medo de me machucar ou ser sequestrado. Sério, a gente vive no meio de uma floresta enorme, em uma caverna que mais parece um esconderijo, eu dificilmente vejo até animais por aqui. Então, quem é que me sequestraria? Conforme eu vou me aproximando, diminuo a velocidade, porque sinto a presença da mãe. E tô morto. Espera, eu posso ainda ter uma escapatória. Mãe estava me ensinando recentemente a sentir presenças à minha volta, eu não sou tão bom nisso ainda, mas eu já consigo sentir e identificar a casa da mãe. Ela disse que fazia sentido eu identificar primeiro a casa dela, pois eu tenho uma ligação forte com a casa Equilíbrio por eu ser meio demônio do equilíbrio. Eu realmente fiquei muito animado com isso, já que sendo assim, eu também teria uma ligação forte com a raça e casa do meu pai, e talvez finalmente conseguiria algumas respostas, já que a mamãe me nega a me ajudar nisso. Na verdade, sinto que vou morrer só de tocar no assunto. Eu começo a dar a volta da onde vem o sinal dela, devagar e silenciosamente. Vamos lá, Teu, como no treinamento da mamãe em esconde-esconde avançado, sinta a presença dela sem deixá-la sentir a sua, faça a volta, entre na casa sem ela te ver e agradeça a Deus por ainda estar vivo. Nesse momento sinto mais uma presença. E, agora ferrou de vez. Pera, sinto que essa não é a casa da mamãe, eu não deveria ser capaz de sentir nada que não fosse a casa Equilíbrio. A mãe sempre sai para caçar algo para comermos e de vez em quando traz algo vivo para eu treinar o sentido de presença, e até tentar caçar ele sozinho, sempre fui péssimo na primeira parte. Lembro que da primeira vez trouxe um coelhinho, queria ter ele de estimação, mas a mãe acabou cozinhando ele logo depois do treinamento, chorei tanto nesse dia que ela sumiu por uma semana inteira, cheguei a achar que tinha me abandonado, por causa da fome fui obrigado a comer a sopa toda. Não sei se era por causa da fome, mas aquilo era realmente bom. Quando ela voltou, estava bem machucada e cansada, mas trazia em um de seus braços uma ninhada inteira de coelhos. Ela parou em minha frente, me deu a ninhada e acariciou minha cabeça. Cuide bem deles, sem a mãe deles por perto. Ela parou com sua mão e me olhou com uma cara séria, mas logo a aliviou e mudou para um sorriso. Você se torna responsável por eles. Depois disso ela apenas caiu para frente dando de cara com o gramado verde, levei um susto mas logo vi que ela estava só dormindo. Cuidei deles muito bem, mas por serem animais selvagens e eu ser realmente péssimo em sentir qualquer presença que não fosse a casa da mamãe, eles acabaram conseguindo fugir de mim um por um. Coincidentemente nesse período acabamos comendo muitas sopas gostosas, restou apenas um, o menor e mais fofo da linhada, ele era muito medroso. Toda vez que tentava levar ele para a rua para brincar um pouco, quando a mamãe me liberava ele ficava fugindo para baixo da cama. Mamãe ficava com um sorriso largo no rosto. Acho que ela achava isso muito engraçado. Mas isso só fazia o coelho começar a tremer mais ainda. Uma vez tentei até prometer não comer mais sopas,
Por alguma razão ele odiava quando comíamos isso, mas acho que era porque a mãe ficava babando olhando na direção dele. Oh, droga! Estou me desfocando demais. Assim a mãe vai acabar me achando, mas é simplesmente muito chato ficar parado aqui sem fazer nada esperando uma oportunidade. Mais importante que isso. De quem será essa outra presença? Eu me aproximo um pouco para tentar ver alguma coisa. O que eu estou fazendo? Estou indo totalmente na contramão. Mas, se não é a casa da mamãe, poderia ser. Pai? Autor, Roma 9.